Oi, gente, boa tarde, paz de Jesus, salve Maria Santíssima. Bom, eu não avisei ninguém sobre entrar agora ao vivo, né? Porque é o horário que eu tô podendo fazer a live, então, assim, por isso que eu não tô esperando ninguém entrar, né, aqui na live, porque eu quero deixar esse vídeo salvo para vocês estarem assistindo depois, tá? Então, por isso que eu não anunciei antes, então por isso que eu não falei, avisei, tipo, tô entrando ao vivo agora. Eu entrei mesmo de surpresa, né? Porque a intenção é mesmo deixar esse vídeo salvo depois, tá bom? Para que outras pessoas possam assistir, porque eu sei que esse horário, agora que eu tô entrando, a maioria está trabalhando, então muita gente não vai conseguir assistir ao vivo, tá? Mas eu vou deixar salvo para vocês assistirem depois. Vou falar do assunto para que vocês possam entender por que eu apareci assim de surpresa. Sobre aqueles stories que eu tinha feito, né? Onde eu disse que eu ia fazer um testemunho, né? Sobre a decisão de casar na pandemia e do meu relacionamento com o Paulo, né? Como Deus nos apresentou, como foi esse passo a passo de mãos dadas com Deus na nossa vida, né? Então, eu quero começar testemunhando para vocês desde o início do nosso relacionamento, tá? Desde o começo, como que Deus agiu na minha vida através da oração e na vida dele também, desde quando nós éramos solteiros. Deixa eu saudar o pessoal que tá entrando aqui agora, achei que não ia dar ninguém ao vivo aqui agora. Como eu disse no começo, acho que não tinha ninguém ainda online, eu disse que eu entrei de surpresa, porque o intuito é deixar essa live salva para que outras pessoas possam assistir depois, por isso que eu não avisei ninguém, tá bom? Que é o melhor horário que ficava para mim, era esse horário, tá? Então, salve Maria para todo mundo que tá assistindo ao vivo. Mas então vamos lá ao assunto, né? Primeiro eu quero rezar uma Ave Maria, para poder entregar esse testemunho nesse momento, por ela, né? Porque por graça de Nossa Senhora tudo se desenrolou na minha vida, então que também tudo seja para a honra e glória de Deus. Então por isso que vamos rezar juntos uma Ave Maria para que esse momento seja consagrado a ela, assim como todos os momentos da minha vida são. Então, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Santa Nossa Senhora do Rosário, rogai por nós. Gente, então, vamos começar com o testemunho, né? Vocês não liguem não que eu tô um pouquinho nervosa, porque hoje eu tô meio emotiva. Então, relembrar toda a história, né, que se passou na minha vida com o meu relacionamento, talvez possa ser que gere um pouquinho de emoção, porque, assim, hoje eu tô meio que... Sabe quando você acorda aquele dia que você se depara com aquele grande amor de Deus, você começa a relembrar de tudo e fala, caraca, como Deus me ama. Então a gente fica meio emocionada, né? Mas então, gente, eu quero testemunhar aqui assim. Lá em 2017, foi o ano que eu tive o meu encontro pessoal com Jesus, né? Desde o começo da minha caminhada, eu pedi alguém para Deus, né? Eu tive aí, para quem me conhece, né? Eu tive um passado longe de Deus, tive uma vida desregrada, com sexualidade desregrada, um relacionamento totalmente fora da vontade de Deus. E quando eu tive o meu encontro com Cristo, eu queria que tudo isso mudasse na minha vida. Eu queria que tudo fosse do jeito dele, no tempo dele, da maneira que ele quisesse, né? Fiquei aí um bom tempo rezando, pedindo alguém para Deus, né? Pedindo que ele colocasse alguém no meu caminho, sempre pedindo também a intercessão de Nossa Senhora. E daí aconteceu que no final de 2017, em outubro de 2017, né, eu estava rezando, fazendo a minha oração pessoal no meu quarto, e eu me lembro que eu recebi uma profecia de Deus, né? Eu não sei se vocês que estão aí, vocês que vão assistir depois, já se depararam com esse momento, né? Aquela intimidade que a gente tem com Cristo, aquele momento que a gente ouve a voz do Senhor e a gente até fala, meu Deus, será que é Deus que tá falando comigo ou é minha cabeça? Será que eu tô ficando louca, né? Quem nunca passou por isso, né? E eu me lembro exatamente que naquele dia o Senhor me dizia assim, né, no meu momento de silêncio,
que a pessoa que ele mandaria para mim viria através da intercessão de Nossa Senhora Aparecida e de São Miguel Arcanjo. E naquele momento eu fiquei, será que é isso mesmo? Será que não é minha cabeça falando? Só que eu tive uma certeza no meu coração, porque a gente sabe que Deus tem um jeito para falar com cada um, né? E comigo, eu sabia que quando era Deus falando, logo que depois eu ouvia a voz do Senhor, eu era levada a uma grande comoção, né? A um choro e uma emoção forte. E isso aconteceu comigo naquele dia, naquele momento. Então, assim, ficou aquilo gravado no meu coração que era realmente uma coisa de Deus. Eu quero aqui deixar falado pra vocês que eu lembro que nessa época eu não tinha uma relação estreita com Nossa Senhora. Eu não tinha uma relação assim íntima como eu tenho hoje. E eu não era devota de Nossa Senhora Aparecida. Eu não tinha um título de Nossa Senhora assim especificamente devota, mas eu gostava muito de Nossa Senhora das Graças, que tá aqui, ó, porque eu sempre achei ela muito linda. Mas era necessariamente por isso. E até por isso eu fiquei naquele momento assim, meu Deus, por que Nossa Senhora Aparecida, né? E eu lembro que até o Dan entrou aí, né? Uma vez ele me falou, e sempre isso ficou guardado no meu coração, que nunca é a gente que escolhe os nossos santos de devoção. São eles que nos escolhem, né? Mais pra frente, depois eu fui descobrir sobre isso. E aí aquilo ficou guardado, eu achei que eu tava... Assim, fiquei com uma cabeça meio confusa, mas eu anotei aquela profecia naquele momento. E eu fui conversar com meu padrinho de envio, né, de serva. Na época eu fazia perseverança ainda não era serva. E eu lembro que eu pedia sempre orientação pra ele e ele me falou, olha, você não tá ficando louca. Realmente é algo que Deus falou no seu coração. Mas anote sempre tudo que Deus te fala, porque podem passar tempos, às vezes meses, anos, a profecia se cumprir lá pra frente e você não se lembrar. Então, quando você tem isso anotado, né, em algum lugar, você vai olhar aquilo e falar, poxa, Deus cumpriu com essa promessa. Poxa, Deus falou e ele fez. Então, assim, é um conselho que eu dou pra vocês, porque isso realmente é muito fato. Anotem tudo aquilo que Deus fala pra vocês em oração, assim, né? Em forma de profecia, de correção de aviso, qualquer coisa. Porque realmente depois, quando isso acontecer, porque você não sabe o tempo de Deus, você vai olhar aquilo que tá anotado e você vai falar, poxa, Deus realmente cumpriu. E aí, beleza, né? Agradeci o momento de oração, agradeci a Deus e fui levando a minha vida. E foi passando os dias, foi passando os meses, foi passando, né, o tempo e nada dessa profecia se cumprir. Mas na verdade, e falar pra vocês que até eu me esqueci dela, assim, depois de um certo tempo, né? Eu continuei rezando, tal, continuei pedindo nas minhas orações alguém pra Deus, só que aquilo, assim, como não chegava, eu fui deixando de lado, sabe? Até que cheguei a um ponto que eu falei pra Deus assim, Senhor, eu não quero mais que o foco das minhas orações sejam esse. Eu falei pra Jesus assim, eu quero que o que for a tua vontade aconteça e assim, não necessariamente no relacionamento, na minha vida. Eu quero me entregar inteiramente, sabe? Pra que na hora que for o teu tempo que as coisas aconteçam, mas que coloque o meu foco naquilo que é pra ter meu foco nesse momento. E assim foi acontecendo. Eu fui desenvolvendo meu foco realmente, assim, mais na minha espiritualidade, no meu ministério, né, no meu serviço como serva de Deus, e eu fui esquecendo, eu me esqueci realmente daquela profecia. Até assim, eu fui tendo contato, né, tentando conhecer algumas pessoas que apareceram assim na minha vida, até assim, tinha momentos que eu achava que era de Deus, mas não me recordava mais já daquela profecia de lá em 2017, mas assim, no desenrolar não era aquilo, tá? E aí depois, eu vou tentar não detalhar muito, gente, eu tenho dificuldade porque quando eu vou contar alguma coisa, testemunhar, eu gosto de detalhar bastante, mas eu vou tentar não detalhar muito porque eu não quero que essa live fique com mais de 1 hora, então acabando o tempo aqui, eu não volto mais, tá? Então assim, eu lembro que fui levando minha vida e tudo mais. Quero deixar também uma coisa esclarecida pra vocês, que assim, não coloquem na cabeça de vocês que vivem o tempo de espera, vocês que são solteiros, que Deus tem alguém predestinado pra gente. Não é isso que eu vim falar aqui, isso não existe. Tipo assim,
Deus predestinou aquela pessoa. Não, não é assim que as coisas acontecem. Nós temos a nossa liberdade, nós temos a nossa escolha, só que Deus, ele pode direcionar os seus passos. Cabe a você acolher aquilo ou não, a decisão é tua, entende? Então, assim, não acha que Deus fez aquela pessoa nascer pra você. Não é isso, você tem a sua liberdade de escolha. Só que as suas escolhas são muito mais acertadas quando você coloca tudo em oração, quando você faz tudo em oração, né? Então, fui, né, caminhando e tudo mais. E aí, lá em 2018, lá no final de 2018, eu lembro que essa época eu era muito frequente no Santuário de São Miguel Arcanjo. Todos os meses eu tava lá. Sempre que podia eu tava lá, mesmo que não tivesse ninguém pra ir comigo, eu ia sozinha, assim, sabe aquela vontade de você quer estar com Deus, independente se vai alguém junto ou não, eu tava lá. E aí eu lembro que nesse ano, acho que foi em setembro, mais ou menos, Paula, vai ficar salva assim. Eu falei no comecinho que o intuito de eu entrar nesse horário é justamente para deixar a live salva, porque ficou o melhor horário para mim, mesmo sabendo que muitos não vão assistir agora online, por isso eu vou deixar salva, tá bom? Então eu lembro que eu ia muito no santuário, e aí lá por meados de setembro, mais ou menos, né, o Paulo começou a conversar comigo, eu não conhecia ele começou a conversar comigo por Facebook, porque ele tinha me visto em alguns retiros da igreja, né, e eu nunca tinha visto ele em nenhum retiro, e ele falou que ele tinha me visto, acho que no Shekinah, em Ribeirão Claro, lá em 2018, e também no EDF, né, na formação diocesana, que foi em Pinhalão, e eu não vi ele. E ele começou, né, ali me dar umas cantadinhas, né? E eu falei, meu, quem que é esse menino louco? Porque na época, assim... Na época não, né? Eu lembro que eu sou uma pessoa assim, eu achava que muito artificial esse negócio de você conhecer uma pessoa por internet pra depois conhecer pessoalmente. Pra mim tinha que acontecer tudo natural. Você conhecer a pessoa pessoalmente e desenrolando as coisas, entende? Então eu já ficava com meio receio, sabe? Então às vezes eu nem respondia mensagens que ele me mandava, nem nada. Aí eu fui pro PHN na Canção Nova e eu entrei no grupo lá do pessoal da comunidade Ninguém Como Deus, que estava organizando, né, a ida pro PHN. E ele tava nesse grupo porque ele tinha ido no ano de 2017. Então ali ele pegou meu número naquele grupo, porque ele viu, né, que ele já tinha me visto em alguns retiros, ele pegou meu número e começou a me mandar mensagem. E eu falei assim, meu Deus, eu falei, que menino cara de pau, né? Eu falei assim, pegou meu número da onde? Eu lembro que quando ele mandou mensagem, a primeira coisa que eu respondi, né, eu colérica pura, né, ainda não totalmente convertida no meu temperamento, né? Ainda não sou, mas estou melhorando com a graça de Deus. E eu lembro que a primeira coisa que eu respondi ele no WhatsApp foi assim, aonde você conseguiu o meu número? Tipo, eu fiquei brava, porque eu falei, meu, que menino cara de pau, né? Pegou meu número, mandou mensagem no meu WhatsApp sem a minha permissão, sabe assim? E aí, eu lembro que ele falou, tal. Aí, beleza, ele mandava algumas mensagens, às vezes eu não respondia. Até que teve um outro encontro da igreja, agora não vou me recordar. O cenáculo diocesano. Aqui em Siqueira Campos foi esse cenáculo. E eu lembro que eu vi ele. E aí eu vi ele perto de um amigo meu, né? E eu olhei, aí eu brinquei com a minha irmã, falei assim, nossa, Laís, eu falei, olha aquele menino ali. Eu falei assim, é ele que tá me mandando mensagem. Eu falei, nossa, ele tá perto, né, do meu amigo fulano, não vou citar nomes aqui. Mas eu falei assim, ele tá perto do meu amigo fulano. Eu falei, meu amigo é gente boa. Eu falei, então esse cara não é tão louco assim, sabe? Eu falei assim, esse cara não é tão pirado assim. E eu achei ele bonito. E aí eu falei assim, interessante, né? Eu falei, quem sabe? E aí eu comecei, né, a responder as mensagens que ele me mandava e a gente começou a conversar. Logo começamos a rezar o terço. Sem falar nada de namoro, a gente estava apenas se conhecendo, né? Rezar o terço por vídeo, nós começamos a ter essa prática. E aí nós fomos criando uma certa intimidade como amigos, porque quando a gente conversa por vídeo, né, a gente cria uma intimidade maior do que por mensagem e tudo mais, que você tá ali falando e olhando pra cara do outro. E aí nós começamos a rezar, e eu me lembro que em setembro mesmo, né, ainda em setembro, no dia 29, né, dia de São Miguel Arcanjo, eu ia pra missa votiva com uma amiga minha, e ele comentou comigo que ele ia também. E aí eu falei assim, nossa, falei, quem sabe a gente não se encontra lá, né? Mas assim,
nem esperando isso, porque lá a gente sabe que lá no São Miguel dá muita gente, ainda mais no dia 29, né? Tipo, é muita gente. E aí aconteceu que no dia ele foi pro santuário, eu não ia, deu um rolo lá, que eu e a minha amiga não iríamos poder ir, e de última hora deu certo da gente ir. E eu lembro que nós chegamos na missa, gente, foi muito engraçado. Eu cheguei, né, era a missa das 3 horas da tarde, porque tinha caído num domingo. Eu cheguei naquele dia lá no santuário, eu saí do estacionamento, né, eu coloquei o pé ali na primeira parte calçada ali do santuário, eu dei de cara com o Paulo, tipo assim, foi uma coisa muito, falei, meu, eu não acredito. Aí e até ele assim ficou espantado, eu falei assim, eu não acredito, eu falei, a gente, né, nem combinou nada de se encontrar aqui, assim, de tipo, me encontro em tal lugar. E a gente, na hora que nós pisamos o pé no santuário, nós se encontramos. E aí a gente conversou e tudo mais, daí ele assistiu a missa com os amigos dele, e eu com a minha amiga e tudo mais. Aí eu lembro que naquele dia, depois da missa, a gente conversou mais um pouquinho, foi cada um embora pra sua casa e continuamos conversando, né, por telefone, por não morarmos em cidade e na mesma cidade. E aí, foi desenrolando, a gente foi conversando e tudo mais. Aí teve um dia, em outubro já, que eu tinha o aniversário da filha de uma amiga pra ir, né? E eu pensava assim, falei, poxa, como que... Eu falei assim, eu acho que nem é esse cara, assim, da vontade de Deus. Falei, porque como que vai ser, né? Eu moro em Andirá, ele mora em Siqueira Campos. Se não for pelos encontros da igreja, acho que a gente nem consegue se encontrar, porque eu falei, é longe pra ele vir pra Andirá. Eu falei, pra eu ir pra Siqueira, eu nem pego estrada. Eu falei, nossa, não vai ter como, sabe? Então, tipo assim, eu tava meio desencanadona. Daí eu lembro que eu fui pra esse aniversário, né? E a gente conversando ali como amigos no WhatsApp. Eu comentei com ele, esse aniversário era em Santo Antônio, aniversário da filha de uma amiga minha. E aí ele falou assim, olha, já que é metade do caminho, o que você acha da gente se encontrar depois que você sair do aniversário, né? O aniversário era da tarde, pro final da tarde. Aí eu falei, pode ser, né? Eu tava com uma outra amiga minha, comentei com ela, falou assim, vamos combinar assim, vamos sair num barzinho, né? Comer alguma coisa depois. A gente fica até a noite, a gente come alguma coisa depois, toma um suco e tudo mais. Aí, beleza, combinamos. Nós fomos nesse barzinho. Foi o nosso, assim, primeiro encontro, digamos que pessoalmente. E aí, a gente conversou, tudo mais, né? Nesse dia, a gente deu o nosso primeiro beijo. E dali nós começamos a namorar, né? Fomos embora para cada um para nossa casa, nós conversamos, né? Depois que nós voltamos e nós decidimos, nós vamos namorar. Aí já uns 3 finais de semana depois ele já foi na minha casa conhecer os meus pais e assim foi desenrolando a história. Foi assim, bem rápido, mas o namoro ele serve pra isso, pro conhecimento, né? Por isso que a gente pulou essa parte de ficada, né? Porque católico não fica, porque o outro não é um objeto pra você testar, ver se você vai gostar ou não. Pra isso serve o namoro, né? Uma coisa decente, um compromisso pra ver se dá certo ou não. Namoro não é casamento, namoro é feito pra acabar. Ou no altar, ou acabar mesmo, né? Então nós começamos a namorar ali. E aí, depois de uns 3 meses namorando, gente, assim, foi sensacional. Porque eu lembro que eu tava, uma tarde, eu tava tomando banho. E eu rezando ali no meu banho, né? De repente, assim, o Espírito Santo deu um estalo na minha cabeça. Falou, Letícia. Sabe assim, igual quando Deus falava com Abraão, aquela voz, né? Abraão, Deus falou, Letícia. Eu falei, ai meu Deus. Aí, na hora o Espírito Santo me deu um estalo assim... Lembra daquela profecia em 2017 em que eu te disse que a pessoa que eu te colocaria no seu caminho seria por intercessão de São Miguel Arcanjo de Nossa Senhora Aparecida? Pois bem, olhe a data que você encontrou o Paulo pela primeira vez pessoalmente e a data que vocês começaram a namorar, né? Deram o primeiro beijo. Aí naquilo eu falei assim... Caraca! Aí eu me lembrei, o nosso primeiro encontro pessoalmente foi lá no Santuário de São Miguel Arcanjo, como eu relatei pra vocês, né? Foi no dia 29 de setembro, lá dentro do santuário. E o dia do nosso primeiro beijo, que foi o dia que eu fui nesse aniversário da filha de uma amiga minha, foi 12 de outubro, gente, dia de Nossa Senhora Aparecida. E aí que eu falei, meu Deus, eu falei assim, como assim? Sabe quando você fica em êxtase, em estado de choque? Eu falei, não pode ser... A São Tomé, né, a pessoa incrédula, eu falei, como assim? Nossa, naquilo eu já comecei, né, louvar, exaltar o Senhor, agradecer a Ele.
por tamanha graça. Então, assim, olha pra vocês verem como Deus é, né? Ele prometeu em outubro de 2017. Um ano depois, isso foi se cumprir. Um ano depois, eu comecei a namorar em outubro de 2018, né? Um ano depois isso foi se cumprir e do jeitinho que ele me falou. Do jeitinho que ele me falou. Isso, assim, eu não quero falar pra vocês que, somos pessoas perfeitas, tivemos um namoro perfeito. Não, gente, ninguém é perfeito. Não é porque veio de Deus que não tem falhas, que não tem brigas, que não tem desentendimentos. Não. O relacionamento é a gente quem faz. Nós somos marcados pelo pecado original e nós somos falhos, nós somos pecadores, né? Houve sim desentendimentos no nosso relacionamento, coisa que qualquer casal passa. Não é porque é algo que a gente fala assim, veio de Deus, vai ser 100% flores. Não é assim que as coisas funcionam. E aí a pessoa que ainda meio incrédula, né? Meu Deus do céu, né? Coitada de mim. Bem incrédula ainda, eu pedi pra mais um sinal, porque eu tava em dúvida, sabe? No decorrer do nosso relacionamento, me bateram algumas dúvidas, mesmo vendo que foi uma profecia de Deus, me bateu algumas dúvidas. E eu lembro que eu perguntei, nunca tinha rezado pra Santa Terezinha do Menino Jesus, nunca. E eu lembro que era o dia de Santa Terezinha, e eu perguntei pra ela, eu falei assim, Santa Terezinha, eu falei assim, me confirma se esse relacionamento é da vontade de Deus. Será que eu posso ir adiante? Ou será que eu devo parar por aqui? Eu vou adiante ou eu paro, né? Me bateu essa dúvida no meio do relacionamento. E aí eu lembro que nesse dia eu queria ir muito na Missa das Rosas, porque eu queria uma resposta de Santa Terezinha. Só que eu queria participar da missa e não servir. E naquele dia eu ia na paróquia São Sebastião lá de Andirá. E aí eu lembro que no dia meu coordenador me ligou e falou assim, Letícia, eu preciso que você vá na São Francisco, né, na missa na São Francisco, porque nós precisamos de gente pra ajudar na missa e tudo mais. Aí eu falei assim, putz, não vai dar. Eu falei, porque eu quero eu quero participar da missa lá de São Sebastião. Eu falei, não quero servir, eu quero participar. E aí a gente... peraí que eu me perdi aqui. Tá, falei que eu queria participar, daí ele falou que ia tentar arrumar outra pessoa, no fim não deu certo, daí me deu um pouco de peso, sabe? Daí eu falei assim, é muita sacanagem, muito egoísmo meu pensar só em mim, né? Eu vou lá servir. E aí eu peguei e liguei pra ele e falei assim, não, eu vou sim na missa aí, eu ajudo vocês e tudo mais. Aí eu fui lá na missa e cheguei lá, me colocaram, tinha várias funções a ser encaixadas, me colocaram pra entrar com a imagem de Santa Terezinha. Aquilo eu já fiquei meio assim, falei, meu Deus, será que isso é um sinal, né? Pra entrar com a imagem de Santa Terezinha. Entrei na missa com a imagem dela. E beleza, servi ali na missa. E aí, na hora que a criança, né, vestida de Santa Terezinha, vai entregar as rosas, gente, veio uma menininha, coisa mais linda do mundo, eu nem conhecia ela. Ela veio e me entregou uma rosa, naquilo eu falei... Já entendi, Jesus. Falei, muito obrigada e me perdoe pela incredulidade de ter duvidado ainda, sabe? Me entregou a rosa e eu fiquei muito feliz naquele dia. E aí, eu nunca esqueço, gente, a cara que a menina fez pra mim. Acabou a missa. Eu lembro que nós saímos, eu tava sozinha, né? Eu saí ali da igreja, a menininha estava com os pais dela, já não estava mais vestida de Santa Terezinha. Eu não conhecia a menina, nem os pais da menina. A menina olhou pra mim, ela devia ter uns 5, 6 aninhos. A menina olhou pra mim e deu um tchau com um sorriso, assim, que eu olhei e falei assim, cara, a Santa Terezinha tá dando tchau pra mim. Porque parecia muito a Santa Terezinha mesmo, sabe? E aquilo, eu tive mais certeza ainda que aquilo era muito de Deus, né? E aí, o nosso relacionamento foi se seguindo assim, né? Começamos então na base da oração, né? Depois, uma outra hora, eu vejo com o Paulo se ele topa de vir testemunhar a parte dele, né? Que ele conta, depois de um tempo, ele contou pra mim também que ele também pedia a Deus, porque ele tava passando um momento muito crucial na vida dele, tava um pouco afastado, e ele pedia alguém pra Deus pra colocar ele no caminho de Deus de novo, sabe? Foi logo quando ele pediu, a gente se encontrou. Então, mas isso aí é parte do testemunho dele, eu não vou entrar em detalhes porque é melhor a própria pessoa contar. Mas enfim, namoramos, né? Tivemos muitas tribulações no nosso namoro. Só que eu vejo que tudo isso foi o quê? Um carinho de Deus conosco, né? Deus foi ali nos transformando, nos moldando através das tribulações, através das dificuldades, dos desentendimentos, porque nós nos conhecemos profundamente muito rápido. Eu conheci as misérias dele assim muito de cara e ele conheceu as minhas misérias muito de cara. E isso foi muito importante pra nós, porque ali foi um ponto que nós falamos assim: se nós passarmos por isso juntos, nós vamos acabar no altar. Agora, se nós vermos que depois de tanta tribulação, de tanto desentendimento,
se for pra acabar, vai acabar agora, entendeu? Nós tivemos um momento assim, bem crucial. Lógico, sempre com acompanhamento espiritual, direção espiritual com o padre, sempre em oração, tudo feito em oração. E ali, passado um tempo depois de tribulação e veio a calmaria, nós percebemos, falamos, poxa, se nós passamos por tudo isso juntos e permanecemos firmes, é porque nós percebemos que estamos decididos, né? Não passa só de um sentimento, né? Amor, ele não é sentimento, amor, ele é decisão. É você olhar para o outro e acolher as misérias dele, tanto as coisas boas quanto as coisas ruins, um para o outro. E ali, depois de passada tantas dificuldades, nós olhamos um para o outro e falamos assim, nós podemos dar um passo a mais, porque nós vimos que nós estamos decididos, nós aprendemos a nos decidir um pelo outro, sabe? E foi quando a gente decidiu, então, noivar um ano depois de namoro, de um ano depois de namoro, né? Noivamos no dia de Nossa Senhora Aparecida, né? Dia 12 de outubro de 2019. Aí, entro na questão do nosso casamento, né? Estava marcado para o dia 25 de abril desse ano, de 2020. Foi uma data escolhida totalmente aleatoriamente, porque nós, assim, não escolhemos, não era uma data que, tipo, tinha algum sentido pra nós, era uma data aleatória. Nós escolhemos essa data, marcamos, corremos atrás de tudo mais, estava tudo planejadinho certinho pra nós nos casarmos, né? Já tinha decidido que eu ia mudar aqui pra Siqueira Campos, e aí já tava tudo organizado. De repente entrou a pandemia. Meu Deus, né? Meu chão caiu, meu mundo desmoronou. Porque, gente, assim, foi uma coisa muito difícil, né? Muito difícil mesmo, porque entrou a pandemia, eu tinha acabado de sair do meu emprego em Andirá, porque já tava tudo certo. Eu ia sair do meu emprego de Andirá, a gente ia se casar, né? Eu ia sair um pouquinho antes pra terminar de organizar as coisas do casamento e as coisas aqui em Siqueira. A gente ia se casar, eu ia vir aqui pra Siqueira, já começar a trabalhar aqui e levar a nossa vida, entende? E então, assim, a gente já tava com casa alugada aqui em Siqueira, com tudo pronto, preparado. Eu saí do meu emprego, a pandemia entrou. Meu Deus do céu, né? Meu mundo virou de cabeça pra baixo, como falou meu diretor espiritual. E foi muito difícil pra mim, porque eu não queria aceitar. Eu esperei até o último segundo pra adiar o casamento. Eu chorei muito, 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 sofri muito. No começo eu, assim, me revoltei. Eu falava pra Deus, por quê? Porque se tudo foi feito na base da oração, eu não entendo por que o Senhor tá fazendo isso comigo, assim. No momento de desespero, né, a gente corre um risco muito grande de colocar a culpa em Deus, gente. Isso é um erro muito grande, porque Deus não tem culpa de nada, Deus só sabe nos amar, amar e amar. E eu fiquei muito revoltada nessa época, eu chorei muito, 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 eu achava até que ia secar as minhas lágrimas, tanto que eu chorava. Mas não teve jeito, eu tive que adiar, né? Adiei porque tinha acabado de entrar a pandemia e tava fechando tudo. Falei, não tem condições. Até aí quando a igreja fechou, porque assim, no comecinho ainda, a minha expectativa era de que a gente pudesse casar pelo menos na igreja, mesmo sem festa. Sabe, por mais que eu sonhava muito com a festa, que a gente pudesse casar assim. Mas aí fechou a igreja, entendeu? Parou com as missas, eu falei, meu Deus, nem assim não vou poder casar, e agora? E aí que eu entrei mais em desespero ainda. Passei por digamos que um deserto espiritual misturado com uma falta de vergonha na cara minha mesmo, sabe? Eu fui deixando a oração de lado, eu fui me envolvendo em assuntos muito polêmicos, né? Tava brigando com todo mundo, foi um período pesado pra mim mesmo, sabe? Mas por quê? Porque o desespero nos cega e o desespero nos faz não enxergar a saída e nos afastar de Deus, porque ele nos cega, nos tira da graça, entende? Então, assim, foi algo que foi uma lição muito grande pra mim. Porque depois de um determinado tempo, né, confesso assim, que eu fiquei uns 3 meses aí chorando, pensando por que comigo, porque eu adiei, tipo, de abril, a gente adiou pra agosto, né? Abril, maio, junho, julho, agosto. Uns 2 meses e meio, assim, eu fiquei muito frustrada. Quando foi pra gente remarcar uma nova data, né, seria o maior sacrifício, porque tinha que ver com todos os fornecedores, né, da festa, com a decoração da igreja e tudo mais, todas as datas darem assim certo. Aí nós estávamos procurando uma data, e assim, íamos marcar para o dia 27 de junho, né, só que era a única data que dava certo
com a maioria dos fornecedores, só que daí teve um fornecedor lá que não dava certo. Mas assim, aí eu lembro que foi assim, escolhido aleatório. Eu não sou muito de guardar a data comemorativa dos santos, assim. Então, assim, eu não pensei assim, vou marcar na data de tal santo. Não, tipo assim, eu marquei e depois eu fui olhar, sabe? E aí, eu lembro que eu fui olhar essa data, de 27 de junho, é dia de... Não sei, agora me confundi se é maio ou se é junho. Acho eu que é junho. Dia de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. Aí tinha pensado, nossa, quase deu certo nessa data. Falei, olha Nossa Senhora já colocando o dedinho aí de novo, né? Mas não deu certo essa data. E aí, fui lá na igreja e falei assim, me passem as datas disponíveis. Aí eles passaram as datas disponíveis, eu fui conversando com os fornecedores, vendo a data disponível. A única data que deu certo foi dia 15 de agosto, que foi o dia que eu me casei. Aí depois de um tempo que eu já fechei, eu falei, tá bom, 15 de agosto tá fechado. Eu fui olhar, né, e me recordar, porque eu falei, eu não guardo muito de cabeça muitas datas, algumas sim, outras não guardo tanto. Eu fui olhar que dia que era, gente, 15 de agosto? Dia de Assunção de Nossa Senhora ao céu, né? Aí eu já falei assim, é essa data, sabe assim, eu tive aquela certeza, é essa data que Deus quer. Aí, beleza, né? Foi se passando, eu fui ficando mais leve, né? Por muitas vezes ainda me questionei, né? Questionei a Deus porque tava me permitindo passar por tudo aquilo, mas aí, ao mesmo tempo, eu pensava que não era só eu, eram milhares de noivas que estavam passando pela mesma situação, que eu tava sendo egoísta, pensando só em mim, pensando só no meu sofrimento, sendo que tinha muita gente sofrendo junto comigo. Mas... aí eu fui confiando, eu fui colocando em oração, falei, Deus, eu não quero mais esses sentimentos pra mim. Falava, eu não quero mais isso pra mim, eu não quero mais sentir raiva, eu não quero mais sentir tristeza, eu não quero mais sentir esse peso, sabe? Eu falava, eu quero entregar, eu quero, assim, descansar no teu coração, descansar no teu colo. E a partir do momento que eu fui fazendo esse tipo de oração, gente, foi como se Deus realmente tirasse um peso, tirasse um fardo das minhas costas, porque Ele foi conseguindo, uma venda tirada dos meus olhos, porque Ele começou a me fazer enxergar o do porquê que Ele estava permitindo eu passar por tudo aquilo. Tinha um ensinamento atrás disso muito grande pra minha vida, pro meu espiritual, que no momento de desespero, eu não enxerguei, sabe? E aí, eu fui começando a entender os porquês das coisas, sabe? Até que passou um tempinho depois ainda, eu me recordei que dia 15 de agosto, além de ser o dia da Assunção de Nossa Senhora, era o dia que começava, gente, a quaresma de São Miguel Arcanjo, vocês têm noção? Tipo assim, eu falava, meu Deus, é o céu em nosso favor, e por que que eu tô reclamando? Por que que eu tô resmungando? É a data que o céu tinha pra mim e pro Paulo, pra mim e pro meu noivo, entende? E aí aqui, nossa, eu fiquei muito emocionada no dia que o Espírito Santo me lembrou disso, sabe? E eu falei assim, meu Deus, né? Nossa Senhora e São Miguel Arcanjo, desde o começo do nosso relacionamento junto com a gente. Eu falava assim, o céu tá em nosso favor. Eu não sei por que eu tô resmungando, sabe? E aí eu comecei a enxergar todas as situações, né? Deus foi tirando todas as escamas dos meus olhos, me fazendo enxergar que aquilo... Só que assim, eu quero deixar, voltando um pouquinho, né? Eu quero deixar muito claro pra vocês que quando eu comecei, né, a entregar, a confiar plenamente naquilo que Deus estava fazendo na minha vida, que Deus estava permitindo eu passar, e que eu comecei realmente a ter novamente uma vida de oração, que as coisas começaram a me fazer, Deus começou a me fazer enxergar, né? Eu tive a graça de conhecer a novena do Rosário de Nossa Senhora do Rosário de Pompeia. Foi o Dani que me apresentou essa novena. Ele já tinha insistido um tempo atrás pra eu fazer. Eu fui deixando. E até que o momento eu falei, não, eu preciso fazer essa novena. É uma novena que ela se consiste em 54 dias de orações, né? 27 dias de súplicas e 27 dias de agradecimento. Você faz lá umas orações específicas e todos os dias você tem que rezar o Santo Rosário. O Santo Rosário, não é o terço. E eu comecei a fazer essa prática. Gente, assim, quero propagar realmente essa novena, porque ela é muito poderosa. E, gente, rezar o rosário, assim, rezar o terço já é muito transformador, mas rezar o rosário todos os dias é muito transformador. É muito transformador. E eu posso falar pra vocês o seguinte, que tudo que eu pedi, que eu coloquei como intenção nessa novena, eu recebi antes de terminá-la. Eu ainda não terminei a novena. Eu tô nos últimos dias de agradecimento. Mas antes de, eu tava nas súplicas ainda. Antes de começar a parte do agradecimento, tudo que eu pedi, eu recebi. Tudo! Eu lembro que eu falava pra Deus assim, pra Nossa Senhora assim, minha Nossa Senhora, eu falei, se a senhora escolheu essa data pro nosso casamento, São Miguel Arcanjo
intercede para que seja liberada, né, pelo menos a cerimônia na igreja, né? Aí já tinha me desprendido da festa. Eu já falei, não quero mais a festa, não quero mais, não dá, eu não vou casar só ano que vem. Falei assim, o meu coração do Paulo estava desejoso pelo sacramento. A gente sentia, né? Nosso diretor espiritual falou que faltava mesmo uma peça do quebra-cabeça se encaixar, que era o sacramento, né? Na nossa situação, na realidade que nós estávamos vivendo, nós precisávamos muito do sacramento. E aí, lembro que eu coloquei uma das intenções nesse rosário, foi de que a gente pudesse fazer uma cerimônia ao menos com a nossa família e com os amigos mais íntimos. E o que aconteceu? Foi liberado as missas presenciais e, consequentemente, foi liberado as cerimônias com 30% da capacidade da igreja. Foi Nossa Senhora ali intercedendo e atendendo a minha súplica, né? A gente pôde realizar o nosso casamento com 30% da capacidade. Os padrinhos e a nossa família. Foi algo muito especial. E aí, que lição que eu tirei disso? Como eu me decidi? Deus foi me fazendo enxergar, e Nossa Senhora também, de que a gente não deve se prender às coisas do mundo. Eu pensava assim, se o meu objetivo é o céu, por que eu vou ficar presa à festa do casamento, que é algo terreno? É algo assim, não tô falando que é pecado fazer festa, pelo amor de Deus, não é. Era o meu sonho, eu queria muito. Mas, e assim, gente, eu não tô julgando, assim, as noivas que estão aí assistindo, que vão assistir depois, que adiaram por conta da festa, né? Porque é um sonho, eu não tô julgando, mas eu falo assim, nós precisamos, em oração, enxergar a nossa realidade. Deus, ele tava me falando que, na minha situação, eu não era pra odiar mais, não era. Porque era uma data que Deus escolheu, porque era uma data que precisava ser aquela data e que eu precisava renunciar à festa para tirar disso muitas lições. De que não sou eu que estou no controle da minha vida, não sou eu quem tenho a hora das coisas na minha vida, porque o meu temperamento me faz ser muito assim, querer tudo do meu jeito, querer tudo na minha hora, achar que eu tenho controle, porque o meu temperamento me faz ser uma pessoa que quando eu planejo alguma coisa e ela sai fora da linha, eu fico louca, entendeu? Então, como na minha oração, na minha novena, eu também coloquei como intenção para que Deus convertesse o meu temperamento, foi isso que foi acontecendo, entende? Lógico, eu estou em constante conversão, processo de conversão. Mas assim, eu fui conseguindo enxergar que eu não pude fazer a festa no momento que eu quis, porque as coisas não são no meu tempo, porque as coisas não são do meu jeito, porque as coisas não são como eu quero. É no tempo de Deus, é do jeito de Deus, é na hora dele, do jeito que ele quer. Eu não tenho que influenciar nas decisões que Deus tem pra mim. Deus foi me fazendo aprender o valor da renúncia. O valor da renúncia. E assim, eu falo pra vocês que, sei lá, vocês assim, se você tá indecisa, vocês noivos, que estão indecisos ainda, casem, não adiem mais, casem porque é muito mágico. Você que já tem uma certeza, ai não, eu vou adiar, adie, não tem problema, mas você que ainda está em dúvida, case, não adie. Eu dou esse conselho pra vocês, porque gente, se nós soubéssemos antes a graça, o estado de graça que cai sobre nós no dia do matrimônio, no sacramento, é algo inexplicável. Eu não me arrependo nem um segundo de ter casado sem festa. Mesmo, tava tudo pago, gente. Tava tudo pago, né? Nós vamos fazer uma festa no que vem, depois quando passar a pandemia, não sei data ainda, mas nós vamos fazer, mas o tempo que Deus quiser que seja, entende? Porque já tava tudo pago. Mas eu não me arrependo em nem um segundo de fazer coisas em duas partes, entendeu? Nesse momento, renunciar à festa. Porque foi mágico, foi lindo, foi mais do que eu sonhei, foi mais do que eu esperei, é a coisa mais linda. Se vocês soubessem a emoção que é estar no altar, né? Tá ali com o seu noivo, se entregando, né, subindo ao Calvário, né, que é doação total. Você tá ali morrendo para si, para se dar totalmente ao seu esposo, e seu esposo morrendo para si, para se dar à sua esposa, entende? E ambos se darem para Deus. É a coisa mais linda que existe na vida. Eu falei pro padre, depois falei, padre, se eu soubesse o tamanho estado de graça que cairia sobre nós, que cai sobre nós, quando nós recebemos o sacramento, eu não tinha sofrido tanto que eu sofri por conta de festa. Eu tinha renunciado à festa muito antes. Então, assim, Deus nos ensina, né? Tem uma frase que nessa pandemia ficou muito marcada no meu coração. Deus sempre tira um bem maior de um mal. Não tenha dúvida disso. Lembre-se que sempre depois que Cristo foi crucificado, o que aconteceu? Ele ressuscitou e assim é conosco.
Quando nós estamos sendo crucificados, quando nós estamos sendo provados, depois vai vir a ressurreição na nossa vida. E eu posso falar que é assim que aconteceu comigo. Eu sofri muito por conta de ter que adiar o casamento, né, a primeira vez. E eu chorei muito, sem entender muito. Mas eu entendi, esse sofrimento foi necessário para que eu ressuscitasse, entendeu? A ressurreição ia vir depois, ressuscitasse no meu temperamento, ressuscitasse na confiança em Deus. Eu aprendi a confiar plenamente naquilo que Deus tem para mim, porque eu passei assim por um furacão, entendeu? Por um furacão, mas aqui estou eu, casada e feliz, realizada. Por quê? Porque eu soube enxergar, Deus me fez enxergar que as coisas que nós precisamos buscar é eterna, gente, né? É lógico, a festa é uma delícia fazer, mas é algo passageiro. E o sacramento? E o sacramento é algo eterno, é algo que nos leva para o céu, entende? Então, assim, nós precisamos aprender a desprezar as coisas terrenas, a desprezar as nossas próprias vontades, para que assim nós possamos nos afeiçoar mais a Deus, né? Jesus não afeiçoou, Jesus não desprezou todas as coisas terrenas, né? Jesus foi desprezado, Jesus sofreu também aqui nessa terra. Quem somos nós para não sofrer, não é mesmo? E quanto mais, é uma lição que eu tenho aprendido muito também, que em todas as frases que eu tô lendo, trechos de livros têm falado muito, que quanto mais nós sofremos, quanto por mais tribulações nós passamos, mais nós estamos nos afeiçoando a Jesus, mais nós estamos nos configurando a Jesus Cristo. Porque a vida de Jesus passada aqui na Terra foi sofrimento. Por que a gente não quer ter sofrimento? Sabe? Então, assim, Deus me deu, tipo, um estalo. Letícia, aprende a renunciar. Letícia, aprende a entregar. Letícia, aprende a confiar. E foi isso que aconteceu. E foi isso que aconteceu, assim... foi uma experiência maravilhosa. Hoje eu louvo a Deus por toda a tribulação que eu passei nesse período, assim, por todo o choro, por toda a lágrima derramada, por tudo que aconteceu, que Ele me permitiu passar por toda essa situação, porque eu consegui enxergar de que todo esse mal, Ele tinha um bem maior pra mim. Ele tinha um bem maior, e que talvez se tivesse acontecido do meu jeito, se eu tivesse casado e tido a festa, eu não teria tirado lição nenhuma disso. Entende? Talvez assim seria, lógico, um dia muito especial, sacramento e tal, mas talvez eu não tinha aprendido tudo que eu vejo que eu aprendi agora, que Deus me ensinou agora. Entende? Então, assim, se você tá passando por um momento difícil, né, ou lidando com a mesma situação parecida com a minha, ou qualquer outra situação, saiba que Deus, ele tem uma lição para te ensinar nesse período, sabe? Ele tem uma lição para te ensinar, ele tem algo para fazer você aprender nesse tempo, né? É só você se colocar em oração, porque se a gente se desespera, a gente não enxerga. A gente não enxerga o que Deus tem para nós, o que Deus tem a nos ensinar, sabe? Mas se você se coloca em oração, Deus e a Virgem Maria vai mostrando e vai nos dando firmeza e confiança, né? E me fez muito recordar também, né, meditando os mistérios do Rosário, da entrega da Virgem Maria, né? Quanto sofrimento ela não passou, quanta renúncia ela não teve que fazer, mas mesmo assim ela confiou nos planos de Deus. Ela foi a pessoa que mais confiou em Deus, mais confiou no seu filho Jesus. E o que aconteceu? Depois de todo o calvário que Nossa Senhora passou com Jesus, hoje ela é coroada rainha do céu e da terra. Depois da crucificação, depois do sofrimento, vem a ressurreição. Nós precisamos ter isso guardado e gravado no nosso coração, gente. Desculpa se eu tô falando meio rápido, mas é porque, como eu disse, eu não quero que passe de mais de uma live. Eu não sei quanto tempo falta, né? O Instagram acho que avisa com um minuto antes. Mas assim, eu tentei acelerar para que coubesse tudo numa live só, tá? Mas o que eu quero deixar de lição para vocês é que, assim, façam tudo em oração, gente. Tudo, tudo. Eu já tive altos e baixos na minha vida de oração. Nem sempre eu consegui estar fervorosamente rezando, mas nesse tempo todo Deus tem me ensinado que se você faz algo em oração, a vitória é certa. A vitória é certa. Se não for pra ser, Deus vai te tirar daquele caminho. Se for pra ser, Deus vai te colocar e vai te providenciar e vai te dando mais coisas e coisas e coisas, assim. Não tô falando coisas materiais, coisas internas, coisas espirituais, né? Graças espirituais. Então, assim, não tenham medo de renunciar.
aquilo que vocês precisam renunciar. Lembre-se que configurar-se a Cristo é sofrer, mas a gente não precisa sofrer sozinho, a gente não deve sofrer sozinho. Entrega aos pés da cruz, porque foi isso que eu fiz quando eu precisei adiar o meu casamento, quando eu precisei abrir mão da festa. Porque eu vou falar que eu não sofri? Eu sofri, eu sou humana, eu tinha o desejo da festa, entendeu? Eu sou humana. Só que quando eu decidi entregar isso aos pés da cruz, entregar de verdade, sem reservas, falar, Jesus, eu não quero pensar em nada, eu quero só te entregar. Foi aí que Deus me fez enxergar tudo que Ele estava fazendo no meu interior. Tudo que Ele estava me proporcionando, tudo que Ele estava me modelando. E é assim que nós devemos viver. Sabe, quem quiser, né, depois ter mais conhecimento dessa novena que eu falei de Nossa Senhora do Rosário de Pompeia, pode me mandar um DM que eu passo pra vocês, explico como é que funciona. Se alguém tiver também alguma dúvida ou quiser partilhar algo, eu estou à disposição no que eu puder ajudar, sabe? Mas assim, esse é o nosso testemunho, meu e do meu esposo, né? Nós estamos casados aí há 2 semanas, abertos à vida, deixando-nos assim à mercê realmente da vontade de Deus, né? Aprendemos a nos entregar sem reservas mesmo, sem pensar no amanhã. Fala assim, Deus, eu sei que se o Senhor tem isso pra mim hoje, é porque amanhã o Senhor vai providenciar o que eu não tenho, entende? Então assim, essa entrega é que nos faz sermos felizes. Entende? É a entrega que nos faz sermos felizes, né? Nossa Senhora ali, quando o anjo anunciou a Virgem Maria, que ela seria a mãe de Jesus, né? Ela se entregou inteiramente sem reservas, sem pensar nas consequências, sem pensar no amanhã, sem pensar no sofrimento, na dificuldade, sem pensar em nada. Ela simplesmente se entregou. E é assim que nós devemos ser, né? A exemplos da Virgem Maria. Quem mais agradou Jesus Cristo, a Deus nessa terra, foi a Virgem Maria. E se nós quisermos agradarmos a Deus também, devemos imitar a Virgem Santa. Então, façamos igual ela. Nos entreguemos e nos entregamos sem reserva para Ele, para Jesus, né? Através das mãos da mãe. Porque é assim que nós vamos encontrar a felicidade, né? Muita gente acha que a felicidade está em conquistar grandes coisas, né? Em ganhar muito dinheiro, em ter o carro do ano, em ter a melhor festa, em ter isso, ter aquilo. Gente, não é. A melhor felicidade que nós temos, que nós encontramos, que nós nos sentimos completos, é estar dentro da vontade de Deus. Não há nada mais que preenche o nosso coração. Eu sou testemunha viva, porque eu já vivi os 2 lados da moeda. Eu já achei que felicidade era dinheiro, eu já achei que felicidade era festa, eu já achei que felicidade era bebida, e hoje eu vejo que felicidade é cruz, que felicidade é renúncia, que felicidade é buscar as coisas eternas, as coisas que vão nos levar além. Não, porque quando a gente morrer, tudo que a gente conquista aqui na Terra fica aqui, nada vai com a gente, nada vai. A sua alma, ela vai pro céu, pro inferno, pro purgatório. E lá você não vai levar nada junto, entendeu? Mas o que vai destinar o seu destino, né? O teu destino vai ser aquilo que você colheu aqui. E o que você deve colher aqui nessa terra? Os bens espirituais, aquilo que é eterno, aquilo que tem valor eterno, virtudes, essência, caráter, são coisas que o dinheiro não compra, são coisas que nada material compra, gente. Então, por isso, a oração, ela é muito essencial. A vida de oração, a oração, ela é a respiração da nossa alma. É ela que nos leva para Deus. Nós só conseguimos enxergar todas essas coisas quando nós estamos tendo uma vida de oração. Também sou prova viva porque também já vivi os 2 lados da moeda. Já vivi o lado de que confiei em mim mesmo, sem rezar, mesmo depois do meu encontro com Jesus, viu? Teve uma época que eu achava que eu contava com as minhas forças e não com as forças de Deus. Mas quando eu consegui ter a compreensão de que é a oração que nos sustenta, né? Que eu consegui ter essa vida de oração íntima, é ela que rege a nossa vida. Eu consegui entender que não sou eu quem tem o controle da minha vida, que com a minha força eu não consigo nada. É tudo com a graça de Deus. É Ele que tem a direção das nossas vidas, é Ele que tem o controle, nós não mandamos nada, né? Essa pandemia veio aí para mostrar muito isso, que nós não regemos a nossa vida. Quem tem o controle é Deus, né? Até ontem estávamos podendo aglomerar com 100 mil pessoas. Hoje a gente não pode estar mais de 30 pessoas juntas. Então, assim, a gente não sabe o dia de amanhã,
Sabe, assim, eu quero dar uma lição, tipo, que esse meu testemunho de vida, que esse testemunho de relacionamento, ele possa gerar em você, pela graça de Deus, essa reflexão de que nós não temos o controle da nossa vida e que nós precisamos nos converter para ontem, porque nós não sabemos o dia de amanhã. Hoje nós estamos vivos, amanhã nós podemos estar mortos. E se eu adiasse o meu casamento pro ano que vem, só para quando pudesse ter festa, e eu pegasse o coronavírus e morresse, eu ia ter deixado o sacramento, que é a bênção de Deus do lado, por causa de algo material, que é uma festa. Que é uma festa, uma confraternização. Algo assim que, já falei, não tô desmerecendo festa, né, de casamento. É a cereja do bolo, é algo legal. Só que não é algo essencial, não é o mais importante. Então, assim, nós precisamos rever as nossas escolhas. O que a tua escolha hoje para onde a tua escolha hoje vai te levar? Será que ela tá te levando pro céu? Será que ela tá te levando talvez para um egoísmo, para sua própria vontade? A gente precisa parar para refletir, porque a gente só sabe dia de hoje, a gente não sabe de amanhã. Nós temos que estar preparados hoje, porque se Jesus volta hoje, entende? Você tá preparado se Jesus voltar hoje? Você fez as escolhas certas se Jesus voltar hoje? Entende? Nós precisamos ter isso na nossa mente. Nós precisamos ter isso no nosso pensamento. Que o nosso dia é hoje, nós precisamos nos converter para hoje, nós precisamos rezar hoje, nós precisamos estar em comunhão com Deus hoje, não amanhã. Amanhã você não sabe se você vai estar vivo. Então, assim, hoje, com a graça de Deus, eu tô com o meu coração tranquilo, que se acontecer algo comigo ou com o Paulo, sei lá, no dia de amanhã, eu cumpri o meu papel de cristã, eu recebi o sacramento do matrimônio, eu recebi aquilo que é essencial para as nossas almas, que é a bênção de Deus, que é estar em comunhão com Deus, que é aquilo que o Senhor nos pedia. Eu fui obediente àquilo que Ele falou por graça de Deus e não por mérito, gente. Não por mérito, porque eu já falei aqui que lá no começo eu me rebelei, eu me revoltei, não tenho mérito algum, mas pela graça de Deus eu pude enxergar isso, sabe? O amor que Deus tem para conosco nos faz enxergar esses tipos de coisas. Então, assim, é algo que eu peço para você refletir também, sabe? Você tem uma escolha, uma decisão a tomar hoje? Pense nessa escolha. Essa escolha, ela vai te levar para que caminho? Ela vai te levar para a eternidade ou ela vai te levar para o mundo? Né? Pense, e se amanhã eu não estiver mais viva? Essa escolha que eu tenho que tomar hoje vai me ajudar a alcançar o céu amanhã ou vai fazer com que eu vá para o inferno? Talvez são palavras duras da gente enxergar, da gente aceitar, mas é a realidade, gente, né? A palavra do Senhor nos diz que a verdade cura e liberta, e é isso que nós temos que ter gravado em nossos corações. Nós não podemos deixar a nossa conversão para ontem e nem para, quer dizer, para amanhã. Nós precisamos deixar a nossa conversão para hoje, para ontem, agora, já, nesse momento, nesse segundo. Entende? Então, é isso que eu queria passar pra vocês. Se tiver alguma noiva, alguns noivos aí que estão assim com dúvidas no coração, se quiserem partilhar algo, também estou à disposição, tá bom? Não só noivos, também os solteiros que vivem um tempo de espera, como testemunhei desde o começo, né? Qualquer coisa, eu estou à disposição no que eu puder ajudar, tá? Tem muita gente que vai ver esse vídeo e vai falar: nossa, que exposição de vida. Talvez aos olhos humanos podem ser, mas não, né, como diz a palavra, a mensagem da cruz é loucura para aqueles que não creem em Cristo. Por isso eu tô falando tudo isso, testemunhando tudo isso, para que Deus seja glorificado, Deus seja exaltado, né? Eu não posso guardar as graças que Deus realizou na minha vida para mim, se isso pode edificar a vida do outro, se isso pode edificar a vida do próximo. Por isso eu tô partilhando a minha história com vocês, né, do meu relacionamento, para que isso possa gerar frutos de busca, de santificação e conversão na vida de vocês também, tá bom, gente? Como ainda tem um tempinho, né, não apareceu aqui a mensagem que tá acabando a live, né? Eu peço pra você que tá assistindo ou que vai assistir depois, né? Se conhecer alguém que precise ouvir esse testemunho, mande pra essa pessoa, fala pra que ela ouça, pra que possa edificar a vida dela. Você fazendo isso, você também está sendo um evangelizador, está colaborando também com as obras de Cristo, né? Sobre a conversão, eu só quero completar aqui pra vocês que é algo muito importante, gente, porque Nossa Senhora,
tem aparecido muito em tantas aparições que ela tem, né, aparecido pra gente, com o carinho e o amor que ela tem falado muito de conversão. Rezemos pela santificação, gente, dos pecadores, né? Pela conversão dos pecadores. Nós precisamos rezar. Ela tá pedindo tanto, gente, a oração do rosário, tanto, rezem o terço todos os dias pela conversão dos pecadores. Rezem todos os dias e pela reparação do Sagrado Coração de Jesus e do Imaculado Coração de Maria. Porque, gente, a nossa humanidade, infelizmente, tá focando cada vez mais para as coisas terrenas, para as coisas mundanas e para as coisas materiais. E isso tem ferido muito o coração de Jesus. Faça o exercício de você imaginar agora aí Jesus chorando. Não te dá uma dor profunda na alma em saber que tudo que Cristo passou e ele ainda chora hoje? E sabe por que ele chora? E eu sei que ele tá chorando com nós, com a nossa humanidade, porque lá em 1960 e pouco, quando São Padre Pio ainda era vivo, Jesus apareceu para ele e Jesus chorava e Padre Pio perguntou para ele por que ele chorava e ele falou porque a humanidade se perdia. Gente, vocês acham que de 1960 e pouco agora para 2020 nós regredimos ou nós progredimos? Nós regredimos muito, tanta devassidão, perversão nesse mundo. Então, se Jesus já chorava naquela época, imagine agora como está o coração de Jesus. Nossa Senhora, em uma de suas aparições, ela falou que seu filho chorava e que nós, eu e você, precisamos consolar o coração de Jesus com a oração do Santo Terço, pedido pela conversão dos pecadores e reparação do Sagrado Coração de Jesus e do Imaculado Coração de Maria por tantas ofensas que eles recebem. É muito triste isso, sabe, gente? Mas nós não podemos perder a esperança. Porque a minha e a sua oração pode fazer diferença na vida de muitos. Então reze pela conversão dos pecadores. Porque a tua oração ela pode atingir pessoas que talvez você nem conheça. Talvez você nem sabe que existem, mas pode atingir. A oração ela tem um poder que aos nossos olhos, a nossa inteligência é inimaginável. É um poder muito forte. Então, gente, nos convertemos para ontem, hoje, agora, não para amanhã. Se você não estava rezando, comece hoje. Se você não estava renunciando a algo, comece hoje. É hoje e não amanhã. Tá bom, gente? Então, é isso que eu queria passar para vocês. Desculpe se eu falei muito, se eu falei muito rápido. É coisa do meu temperamento também, né? Tô pedindo para Deus modelar isso em mim. Né, como eu tô pedindo aí a conversão do meu temperamento, já vejo alguns pontos muito que Deus tá mexendo em mim, através da oração do Santo Rosário. Nossa Senhora também tem infundido algumas virtudes em mim que eu jamais pensava que eu teria, e tudo isso é graça, tá, gente? A gente vai aprendendo, a gente vai vivendo, caminhando com Cristo, e a gente vai aprendendo a renunciar e a se configurar como Jesus a cada dia que passa, né? Se estivermos em constante comunhão com o Senhor. Então, assim, não deixe para amanhã mesmo, tá bom? Se tem 8 pessoas online agora, né? Eu falei que eu vou deixar essa live salva para que outras pessoas possam assistir depois. Se tiver alguma pergunta, aí aproveitar que ainda tem um pouquinho de tempo. Se alguém quiser mandar alguma pergunta, aí pode mandar, tá bom? Nenhuma pergunta? Então tá bom, gente, ó, eu vou encerrando por aqui, tá? Como eu disse, estou à disposição do que eu puder ajudar. Se alguém quiser conversar, partilhar alguma coisa, só mandar uma DM, que no que eu puder ajudar, eu estarei ajudando, tá bom? Contem com as minhas orações. Obrigada por estarem aqui comigo. E aos que não tiveram, vai ficar salva a live, tá? A Jéssica falou que perdeu o começo da live. Eu vou deixar salva, eu vou postar ela tanto no Insta, aqui no Insta, quanto no Facebook, tá bom? Porque creio que essa live era algo que Deus estava colocando no meu coração desde que eu consegui enxergar o poder da renúncia, né? Deus estava me mostrando que esse testemunho serviria para muitas pessoas. Então, por isso que eu vou compartilhar, vai ficar salvo, tá bom? Então, quem não conseguiu assistir, pode assistir depois e pode mandar para aquelas pessoas que acham que precisa assistir também. Tá bom, gente? Então é isso.
Fiquem com Deus e não se esqueçam, depois da crucificação, depois do sofrimento, vem a ressurreição. Então creia que se você está passando por um momento de dificuldade, se você está passando por alguma tribulação, algum sofrimento, sua cruz está pesada, logo a sua ressurreição chegará. Tá bom, gente? Então um beijo, fiquem com Deus, até a próxima e contem com as minhas orações, tá bom? Salve Maria Santíssima!